Olá, poderosas! Estamos aqui mais uma vez com o nosso Vozes Poderosas. E hoje eu tenho o prazer, uma convidada muito especial, que eu a conheci através do Instagram e comecei a seguir e me apaixonar pelo trabalho dessa pessoa excepcional e com todo o seu conteúdo, com toda a sua entrega, com toda a sua... com uma linguagem fácil, gostosa de ser entendida. E nós tivemos um encontro pessoal e aí foi fatal. Foi assim, amor à primeira vista, o mesmo conteúdo. Então, eu queria agradecer Lani Furtado, repórter, jornalista e super conhecedora e com muita experiência, mas com uma essência incrível. Obrigada de coração de você ter Que bom aceitado. estar aqui, Kátia, muito bom mesmo. Como você falou, né? Foi atração fatal, né? Foi. A gente saiu para jantar, a gente não queria ir embora, não queria ir embora, porque tinha assunto assim para a vida inteira. E é muito bom estar aqui no seu programa, poder compartilhar um pouquinho da minha história com você e com todo mundo que está aí ligado vendo a gente. Lani, eu queria que você começasse, nós conversamos tanto naquele jantar, né? E falamos tanto de família, essência, de onde viemos. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória para as meninas. Família, eu sou casada, vim aqui para os Estados Unidos por causa do meu esposo, que morava aqui desde 86. Uau. E eu formei em universidade de Juiz de Fora, em jornalismo, mas era aquela coisa, ou eu vinha para cá e ficava com ele, ou ficava no Brasil e ficava sem ele. Então, o meu sonho de ir para a Folha de São Paulo ficou arquivado. E quando eu cheguei aqui, 3 anos depois, eu tive a oportunidade de abrir uma revista, que é a revista Linha Aberta, que esse ano está celebrando 30 anos para a nossa comunidade, e o resto é história. E me fala um pouco de onde começou essa questão com a moda, que eu achei muito encantador, você falar um pouco mais sobre isso. Eu sempre gostei de moda, né, mas na verdade eu comecei a usar a moda de uma forma mais profissional em 2017, quando eu cobri pela primeira vez a Semana de Moda de Paris, e foi emocionante. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga minha, né, e ela falou: "Por que que a gente não aplica para você ir para Paris?" Não, na verdade ela falou Nova York, né. "Por que que não aplica poder ir para Nova York para cobrir a Semana de Moda?" Eu falei: "Nossa, mas esse negócio é uma coisa muito difícil, eu acho que não vai dar certo não." E na verdade eu fiz a aplicação, e fiz a aplicação para Nova York, para Londres, para Paris, e fui aprovada para o credenciamento em Paris. Uau. E foi assim fantástico. E desde 2017 nós estamos tendo a oportunidade de cobrir a Semana de Moda de Paris como jornalista, como fashionista, apresentando esse mundo tão especial para você que está aí do nosso lado, né, vendo essa história toda da moda. E nós, quando chegamos aqui nos Estados Unidos, nós nos deparamos mulheres como N papéis e muitas limitações de ajuda, Sim. né? Então, assim, eu queria que você me falasse um pouco como exercer vários papéis profissionais, né? Quer dizer, profissional, mulher, esposa, aqui nos Estados Unidos. Como é que você dá conta disso e ainda manter a sua feminilidade, toda a questão do seu autocuidado, que a gente não pode estar se esquecendo, sempre deixar também a mulher na lista de prioridades. Sim, eu acho que nós mulheres somos como polvo. Nós temos vários tentáculos, e dentro de cada um desses tentáculos a gente é uma pessoa. A gente é uma pessoa completa, como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, como mulher fashionista que se cuida, porque eu acho que toda mulher gosta de moda, de uma forma ou de outra. E na época, interessante, né, falar isso, na época que eu estava na universidade, eu fiz jornalismo, e aquele lance de papo cabeça, ser intelectual, cinema paradiso, política e tudo, eu não considerava a moda uma coisa como uma prioridade, principalmente porque eu fui estudar em Juiz de Fora, fui para casa de 2 estilistas, elas eram costureiras, né, faziam vestidos de festa, uma delas já faleceu, sou muito parecida com ela. E ela falou assim: "Olha,
tem que ir para a universidade, tem que aprender uma carreira, tem que ser médica, dentista, advogada, jornalista, qualquer coisa, porque isso é importante para você. Então, a moda ficava meio que, tipo, num segundo plano, porque para mim, ser inteligente era mais importante do que ser fashionista. Mas depois eu descobri que a gente pode ser inteligente e fashionista ao mesmo tempo e não fechar essa coisa que a gente tem de estar na moda, de estar bonita, de estar se vestindo bem. Eu acho que isso aí é muito importante para falar para vocês hoje. Com certeza. Eu acho que é uma das coisas que nós até demos match, né, quando fala de coincidência, porque a nossa história de vida conflita um pouco, né, sobre a questão de carreiras e a moda sempre ali rondando e fazendo todo esse trabalho, né? Porque eu não sei qual a sua opinião, mas eu acho que a moda durante um tempo cria esse label de fútil, né? De você não pode você tá bonita, é pensar só na imagem, não é só imagem. Acho que isso mudou bastante no decorrer do tempo, não é? Sim, mudou, principalmente com o Instagram. Eu acho que o Instagram veio para democratizar a moda. Por quê? Porque hoje nós temos acesso. Nós temos acesso a pessoas que estudam moda, pessoas que usam moda, as grandes casas de moda de Paris, de Milão, de Nova York, de Londres, do Brasil, estão aí mostrando o seu conteúdo e a gente tem uma relação mais íntima, mais próxima. Não é uma coisa que a gente via só nas revistas, na Vogue, na Elle, na Bazar, mas a gente tem isso mais próximo da gente. Então, eu acho que as influenciadoras digitais e as estilistas, né, e também as styling, elas conseguiram fazer com que a moda fosse menos longe da gente e mais próxima do nosso dia a dia. Tem até um slogan que diz, né? Como que a gente consegue tirar da passarela para o nosso dia a dia? Eu acho que esse é o segredo. Fantástico, fantástico. E eu queria que você contasse um segredinho para a gente, porque sempre que eu encontro a Laine, você está super estilosa, super elegante, ou fashionista. Conta para a gente esse segredo. Como é que você faz para poder... Qual é a sua rotina? Porque a mulher, né, é o que eu falo, né? Você tem que estar na lista de prioridade. Então, você tem uma rotina para ficar prático, para ficar fácil, para você sair sempre assim, toda estilosa? Você tem um segredinho? Eu procuro ter uma rotina. Por exemplo, quando eu sei que eu estou indo em Paris agora em setembro para a Semana de Moda de Paris, então eu já tenho na minha mente que existem alguns looks que podem funcionar. Então eu tenho uma arara na minha casa e dentro dessa arara eu compro alguma coisa ou faço parceria com alguma marca e eu separo os looks que eu sei que eu vou usar naquela ocasião. E, logicamente, isso vai sofrendo alteração no decorrer do processo, né, de fazer os looks. E quando eu viajo, seja para a Semana de Moda ou para qualquer lugar, eu sou organizada, gente. Eu organizo os looks, eu fotografo os looks, eu sei exatamente qual é o roteiro que eu vou estar fazendo e qual a roupa, por incrível que pareça, que eu vou usar pela manhã, pela tarde e pela noite. Então, eu acho que isso facilita muito, maximiza o seu tempo, você não tem como ficar, assim, perdida no dia. Existem mudanças? Existe alteração? Sim, mas é mais fácil você alterar do que você produzir o look naquele momento. Agora, no dia a dia, às vezes é mais complicado, porque o meu dia é meio louco. Então, hoje, por exemplo, eu sabia que eu tinha entrevista com você, então eu já tinha mais ou menos pensado na minha cabeça, mas eu fui fazer meu look hoje de manhã, gente, creia. E eu falei, oh meu Deus, o que eu quero fazer? Eu falei assim, eu quero sair do preto. Quero sair do preto, porque eu uso muito preto. Belíssimo. Mas eu amo o preto. Mas eu falei assim, eu vou sair do preto, então eu vou colocar um look preto e branco, e vou fazer um look mais alfaiataria, já que é entrevista. Então, eu penso nos looks conforme acontecem, e muitas vezes eu programo o look para uma peça. Por exemplo, se eu quero usar um sapato, então eu vou construir todo o look de acordo com aquele sapato. Ou se eu quero usar uma bijuteria. Então, eu crio realmente baseado em numa coisa específica, aquilo que vai me chamar a atenção ou a ideia que vai transmitir e, logicamente, o local que eu estou indo. Porque define tudo. Quando você vai para o local, você tem que estar vestida adequadamente. Olha, estou honrada, porque ouvindo de uma especialista são dicas que eu sempre deixo para as minhas clientes. Que bom, Achei né? que, ó,
fantástica, hein? Tô ouvindo, então, de uma especialista, amei as suas dicas. Obrigada. E, Lani, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de tudo aquilo que a gente conversou sobre a questão de onde viemos, onde nós estamos e o que nós queremos. Eu gostaria que você chamasse as meninas para toda essa essência, para toda essa mensagem, né? Para pensar um pouco além. Então, eu gostaria de ouvir essa mensagem sua para elas, para que você convidasse essas meninas a ir além. Olha, eu acho que o mais importante é você ser você mesma. Cada pessoa é um indivíduo em particular. E quando nós descobrimos a nossa essência, quando nós deixamos de nos preocupar com o que as outras pessoas pensam, fica mais fácil a gente ser a gente mesmo e fica mais fácil a gente descobrir o que a gente gosta. Eu sei que existe análise de estilo, eu sei que existe todo um trabalho, né, por trás. Quando você vê uma modelo, quando você vê uma atriz, você vê o trabalho de crescimento dela na moda. Vamos ver a Jennifer Lopez. Se você vê a Maravilhosa. Jennifer Lopez de 15 anos atrás, é totalmente diferente da de hoje. Ela está mais polida, ela está mais trabalhada, e isso é um processo. Então, quando nós descobrimos a nossa essência, a gente consegue passar por esse processo de uma forma mais saudável, mais eficaz, e todas nós temos condições de fazer isso. Você não precisa, a gente estava falando aquele dia, Sim, né? com Usar certeza. roupas de marca. Eu acho que é mais interessante até, muitas vezes, que você use roupas comuns, mas com qualidade, e através dessas roupas comuns você pode apresentar aquilo que você gosta, como que você gosta de se vestir, porque é muito fácil quando alguém veste você, ou é muito fácil quando você usa uma peça de um estilista famoso, que tem todo o cuidado com a alfaiataria, com a forma de construir a peça, e a peça, quando é boa, ela veste bem, É ela cai verdade. bem, todo mundo fica bem numa peça boa. O difícil é você ficar bem numa peça comum, normal, que são encontradas nas fast fashions, são encontradas nas marcas premium, mas que você pode, com jeito e com criatividade, alcançar a imagem que você quer projetar de si mesma. É verdade, não, pura verdade e tudo que nós conversamos. Eu queria que você convidasse as meninas para te seguir, para acessar a sua revista, para assistir os desfiles e estudar, pesquisar um pouco mais, até para que elas se inspirem, né, na hora de se vestir, na hora de se produzir. Queria que você deixasse aqui para elas todas essas informações ricas para que elas possam viajar e imaginar e criar. Eu gosto de contar histórias. Adoro. Jornalista gosta de contar história, né? Histórias factuais. Então, eu sou editora de uma revista aqui nos Estados Unidos, como eu falei no início, que está celebrando 30 anos agora em outubro. Você pode seguir linhaaberta.com ou no Instagram Linha Aberta Magazine. São informações super interessantes sobre a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. E eu tenho um blog que chama Fashion and Travel Reporter, né? Ela tem a versão do site e tem também no Instagram. A gente compartilha sobre moda, sobre viajar com estilo, sobre oportunidades de você mostrar o seu look, dicas de styling. Então tem um pouquinho de tudo, e a gente conta muito sobre a história da moda, porque eu acho que conhecimento é poder. Quando você Com conhece um certeza. pouquinho sobre a vida do estilista, o estilo dele, sobre como que você pode projetar e buscar informação, você consegue se identificar melhor e você conhece um pouco mais sobre a história dessas marcas e você se inspira. Ai, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com você e eu tenho certeza que as meninas vão amar e se inspirar muito em todo o seu conteúdo. Ai, foi bom demais, Kátia, bom demais. Obrigada pela oportunidade, siga a gente lá. E olha, conteúdos assim, sempre, sempre faz bem Sempre, para nossa alma. com certeza. Agradeço vocês de estarem aqui conosco e aguardo vocês para o próximo episódio.